Cadillacs e Dinossauros é um jogo que eu tenho certeza que quem jogou não esquece nunca. Eu também tenho quase certeza que você não chegou a zerar esse game nos fliperamas, então vem comigo que eu vou contar tudo o que acontece nesse game histórico. Mas antes, eu peço para que você curta esse vídeo e me siga para não perder nenhum vídeo, tá? Então vamos pro vídeo. Inicialmente, esse jogo foi inspirado em uma história em quadrinhos chamada de Cenozoic Tales, e o amado game foi lançado em 1993. É claro que seria pela Capcom, né? Os melhores jogos da minha infância foram feitos pela Capcom. Cadillacs e Dinossauros é classificado como um jogo beat'em up, ou seja, bater e correr, estilo Capitão Comando, Final Fight. O jogo se passa em 2513, após vários desastres naturais causados pela poluição. Os humanos basicamente tiveram que viver por um bom tempo em cidades subterrâneas, e ao voltarem à superfície, percebem que a Terra foi repovoada por dinossauros, que inclusive viviam pacificamente com os humanos, até sofrerem ataques de uma gangue chamada de Black Marketers. Eles caçavam e escravizavam os dinossauros sem motivo algum, e isso fez com que os dinossauros se tornassem hostis com os humanos, atacando qualquer um por qualquer motivo. E aí, para botar ordem nessa bagaça, procurar esses membros dessa gangue a fim de resolver esse problema entre os nossos 4 protagonistas. Nós temos o Jack Tenrec, ele é o principal. Sua força, velocidade e habilidade são bem balanceadas. Sua desvantagem é que seus ataques precisam ser de curta distância. Depois nós temos a Hannah Dundee, ela tem pouca força, porém sua velocidade e habilidade são altas. Ela causa mais dano quando usa armas brancas e de fogo. E aí temos o Mustafa, esse era o meu preferido por conta do seu martelo rodado. O bicho dava um pulo com as pernas para cima que quem tivesse perto voava. Ele tem um bom equilíbrio entre força e habilidade, e é o mais rápido do jogo. A sua desvantagem é que ele recebe um pouco mais de dano. E por último temos o Maz Obradovic. Esse fella é o mais forte do game, ele tem força e habilidade no talo, porém é o mais lento, mas também tem uma resistência da peste aos danos recebidos. Enfim, agora que todo mundo já sabe a história, vamos para a ação. Os nossos pimpolhos precisam avançar em 8 fases. A primeira delas começa aqui, em cima de um prédio. Após avançar, entrando em uma espécie de mansão, o chinelo estrala lá dentro e é uma porradaria da desgrama. Quando chega no final do corredor, a gente pula uma janela, luta com os safados lá embaixo e andando um pouco mais à frente, encontramos o primeiro chefão, chamado de Vice-T. Ele tem um dino de estimação que inclusive não é muito bem tratado. E aí você começa lutando com ele e seu dinossauro. Depois de derrotar o dino, chega alguns capangas para ajudá-lo, mas é GG de passar por esse cara. Depois de derrotado, vamos para a fase da floresta, a fase 2. A gente chega em um Cadillaczão bolado e já chega tretando com um Triceratops e vários outros dinossauros e capangas. Nessa fase, a gente consegue achar até algumas arminhas durante o percurso. Depois de atravessar um pântano, a gente anda mais um pouco e encontramos o segundo chefão, metendo a peixeira em um estegossauro. O nome desse fella é Butcher, mas para os mais chegados pode chamar ele de Gordão. Durante o quebra-pau, com certeza vai chegar os lacaios dele, né? A gente consegue usar também os facões dele, mas ele vai tentar recuperar esses facões de todo jeito. E aí depois de derrotá-lo, a gente vai para a terceira fase, que é praticamente toda dirigindo um carro e atropelando os inimigos. Um pouco mais à frente a gente encontra o chefão Hog, um motoqueiro que fica lançando as granadas para cima, e aí por causa disso a nossa charanga acaba quebrando, fazendo com que a gente fique a pé lutando com os capangas, enquanto esse peste fica passando de moto de um lado para o outro jogando granada para cima. Mas uma hora ele vacila e morre quando a moto explode e ele voa lá para casa de cacete. A quarta fase é na garagem desse personagem que está em jogo. Ela foi invadida e ele não vai deixar barato. Jack vai lá e desce o sarrafo em todo mundo, dando dosada, murro e tudo que você imaginar. Nessa fase vem uns inimigos mais fortes, como por exemplo o primeiro chefe, porém ele vem como um inimigo normal, tá? Ele não vem como chefe. Inclusive nas antigas, essa foi a última fase que eu conseguia chegar nas máquinas de ficha. Enfim, a gente anda um pouco mais e luta com mais alguns capangas até chegar no chefe que é o Slice, o famoso ladrão de fichas, porque passar por essa desgraça era foda. Ele tem uns ataques tão rápidos que é como se ele se multiplicasse, e além disso, o cara ainda tem uns capangas que vêm pra nos atrapalhar. Mas com um pouco de paciência e habilidade, dá pra passar na boa.
Após passar pelo Slice, a gente vai para uma vila e começamos enfrentando alguns dinos e alguns capangas. Nessa fase, lutamos também contra tiranossauros e uns blancas. Um pouco mais adiante a gente passa por um lugar que está pegando fogo e continua a porradaria por lá também. Nesse mesmo local, encontramos um velhinho, falamos com ele e o chefão da fase chega descendo o salseiro no lombo do velho. O nome do chefe é Morgan. Na mão ele não se garante, velho, mas ele passa a fase toda metendo bala com sua Uzi. Depois de levar um pau, ele se transforma em um dinossauro pegada alien, que é bem forte. Lidando bem com ele e com os capangas, você o derrota chegando na fase 6. A fase 6 se inicia em uma mina na selva, e ao entrar na mina a gente treta com alguns capangas normais e também aquele primeiro chefe chatinho. Depois disso, quebramos uma parede dessa mina e seguimos pela selva, lutando com alguns capangas quase sendo pisoteados por umas patas de braquiossauro. Depois de passar pelo rio e tretar com os blancas, nós chegamos ao chefe, que na verdade é um humano transformado em um dino da Deep Web. Ele ataca você com uma coisa que sai do seu peito, que é bem chatinho de se esquivar. Após supostamente derrotá-lo, a gente não o derrota de primeira, pois o parasita que faz os humanos se transformarem em dino acaba saindo e se hospedando em outra pessoa, fazendo a luta reiniciar. Então essa luta se torna um pouco longa, mas depois de finalizada, vamos para a penúltima fase. A sétima fase se inicia em uma ponte e nós, como sempre, iniciamos tretando com alguns capangas e alguns aparecem até de moto, mas nada de diferente. Até entrarmos em uma construção e aí que a porra fica séria, porque aparece um bocado de capangas, meu amigo. Seguindo um pouco mais adiante, a gente desce por um elevador, lutando com mais alguns bonecos. E após descer bastante, a gente chega em uma biblioteca, onde a porradaria come solta. Depois de muito quebra-pau, a gente passa por um corredor e chega em uma dupla de chefes. Esses chefes são uma mistura de humanos com dinossauros, e seus ataques são muito rápidos. E além disso, eles ainda ficam jogando uma merda de bumerangue pro lado e pro outro. Depois de derrotá-los, chegamos enfim na última fase, chamada de O Submundo. Lá encontramos uma espécie de laboratório com vários experimentos e vários capangas de diversos tipos, inclusive até um daqueles chefes que tem o parasita. Mais adiante a gente desce por um bueiro, chegando até uma espécie de esgoto, e lá a gente luta com mais alguns gordões e pulamos uma cachoeira, chegando até uma caverna e lutando com mais capangas, só que dessa vez apenas humanos. Depois de derrotá-los, nós chegamos no último chefe, um cientista responsável por toda essa mutação e putaria que tá acontecendo no mundo. Ele vira um dinossauro e começa a porradaria. No começo é até bem tranquilo, até ele tomar um soro e virar um super dinossauro inteligente com 3 cabeças. Esse desgraçado é forte pra cacete e tem uns ataques de média distância que se pega em você com vida baixa, meu amigo. É caixão na certa. Depois de derrotado, o Peste ainda ativa uma autodestruição que faz com que toda a equipe tenha que sair correndo desesperados antes que toda a base vá pro beleléu. Durante a fuga, a Hannah leva uma queda e aí o Jack tenta ajudar, mas aí só o Mustafa e o Mess conseguem escapar. Infelizmente, a nossa dupla de protagonistas se salvam e saem andando de carro pelo meio do mundo. Então é isso, turma, essa foi a história do game Cadillacs e Dinossauros, um clássico que marcou a vida de muita gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, até a próxima, tamo junto e é nóis!